Em 2016, um evento sem precedentes ocorreu no mundo do jornalismo de entretenimento. Clint Eastwood e seu filho Scott se sentaram juntos para sua primeira entrevista conjunta com a revista Esquire. Isso não era apenas mais um perfil de celebridade. Foi um raro vislumbre de uma das relações pai-filho mais privadas e complexas de Hollywood. O momento era perfeito do ponto de vista publicitário. Clint estava promovendo Sully, a história real do piloto Chesley Sully Sullenberger, que heroicamente pousou um avião de passageiros no rio Hudson. Enquanto isso, Scott tinha um papel significativo em Snowden, de Oliver Stone, interpretando um agente do governo no filme controverso sobre o denunciante da NSA, Edward Snowden. Mas para os fãs e pessoas da indústria, a verdadeira história não era sobre esses filmes. Era sobre ver esses dois homens juntos, reconhecendo seu relacionamento de forma tão pública. A entrevista ocorreu no escritório de produção de Clint no lote da Warner Brothers em Burbank, Califórnia, um espaço que ele ocupava desde 1975. Aos 86 anos, Clint ainda vinha ao escritório quase diariamente, mostrando uma dedicação ao seu ofício que desafiava sua idade. Durante a entrevista, Clint mencionou casualmente que deixa amendoins para um esquilo que visita seu escritório, revelando um lado mais suave do homem conhecido por interpretar personagens duros. Ele entra direto no escritório às vezes, disse Clint com um leve sorriso, mostrando que, mesmo na sua idade, ele encontrava alegria em conexões simples. Esta pequena anedota dizia algo importante sobre Clint. Por baixo do exterior duro que o tornou famoso, havia um homem capaz de ternura e gentileza rotineira. A conversa rapidamente se voltou para a ética de trabalho incansável de Clint, algo que ele manteve ao longo de sua carreira de 7 décadas. A maioria das pessoas desiste em sua com Clint e Scott Eastwood, a verdadeira história por trás da relação pai-filho mais complicada de Hollywood. Clint Eastwood é mais do que apenas uma lenda de Hollywood. Ele é um ícone que definiu o que significa ser durão na tela. Com seus olhos semicerrados, dentes cerrados e aquele rosnado inesquecível, ele se tornou o durão favorito da América. Mas fora das telas, Clint sempre foi um mistério, mantendo sua vida pessoal quieta e privada. Agora, aos 94 anos, ele está finalmente se abrindo sobre algo profundamente pessoal que os fãs se perguntam há décadas. Durante anos, as pessoas sussurraram sobre por que Clint parecia tão distante de seu filho Scott. Sem aparições juntos no tapete vermelho, sem momentos públicos de pai e filho, apenas um silêncio estranho que parecia incomum para a realeza de Hollywood. Muitos fãs descartaram isso como apenas mais um boato de celebridade. Mas recentemente, Clint revelou a verdadeira razão por trás de seu relacionamento complicado, e não é nada do que as pessoas esperavam. Vamos mergulhar nas vidas desses dois homens famosos e explorar a relação pai e filho que de repente está em todas as manchetes. A notável ascensão de Clint à fama. Antes de se tornar uma lenda, Clint Eastwood era apenas um garoto alto e magro de São Francisco com grandes sonhos. Nascido durante a Grande Depressão em 1930, o jovem Clint teve uma infância nômade enquanto seu pai mudava de emprego ao longo da costa oeste. Ninguém poderia ter previsto que esse garoto quieto se tornaria um dos rostos mais reconhecíveis da história de Hollywood. A jornada de Clint na atuação começou no início da década de 1950 com papéis pequenos e esquecíveis que mal pagavam as contas. Ele trabalhou como limpador de piscinas, frentista de posto de gasolina e até cavou piscinas para sobreviver enquanto perseguia seu sonho em Hollywood. Mas tudo mudou quando ele conseguiu um papel na popular série de TV de faroeste Rawhide em 1959. Como Rowdy Yates, o jovem e impetuoso cowboy, Clint entrou nas salas de estar de toda a América a cada semana, lentamente construindo seu nome. A verdadeira transformação veio quando o diretor italiano Sergio Leone o escalou para o que se tornaria conhecido como a trilogia dos dólares, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais. E Três Homens em Conflito. Esses não eram os típicos faroestes. Eram mais sombrios, mais violentos e moralmente complexos. Clint interpretou o misterioso Homem Sem Nome, um personagem que mal falava 10 linhas por filme, mas que comandava a atenção apenas com sua presença. Com um charuto entre os dentes e um poncho sobre os ombros, ele criou um tipo totalmente novo de herói de cinema que não era claramente bom ou mau. Esses spaghetti westerns tornaram Clint uma estrela internacional, mas seu maior papel ainda estava por vir. Em 1971, ele assumiu o papel de Harry Callahan em Dirty Harry, interpretando um policial rebelde que não seguia as regras. Sua frase, "Você se sente sortudo, punk?", tornou-se uma das mais citadas do cinema. Clint continuou a interpretar Harry em mais 4 filmes ao longo das décadas de 1970 e 1980, consolidando sua imagem como o durão definitivo na cultura pop americana. Mas Clint não estava satisfeito em ser apenas um ator. Ele tinha ambições maiores. Em 1971,
Seu primeiro filme, Perversa Paixão, um thriller sobre um DJ de rádio perseguido por uma fã obsessiva, foi o início do que se tornaria uma carreira igualmente impressionante atrás das câmeras. Em um movimento surpreendente na carreira, Clint entrou na política em 1986, candidatando-se a prefeito de Carmel by the Sea, a pequena cidade costeira da Califórnia onde ele morava. Ele venceu com uma vitória esmagadora e serviu por 2 anos, focando em questões ambientais e desenvolvimento de negócios. A imprensa cobriu sua carreira política com fascínio. Aqui estava o próprio Dirty Harry agora participando de reuniões do Conselho Municipal e discutindo leis de zoneamento. Nas bilheteiras, Clint surpreendeu a todos ao se afastar de sua imagem de durão com comédias como Doido para Brigar, Louco para Amar, 1978 e sua sequência, Punhos de Aço, 1980. Nesses filmes, ele dividiu a tela com um orangotango chamado Clyde e mostrou ao público que podia fazer mais do que apenas franzir a testa e atirar. Esses filmes mais leves superaram muitos de seus filmes de ação, tornando-se seus maiores sucessos comerciais. Ao longo de sua carreira de ator, Clint entregou performances poderosas em filmes como O Fora da Lei Josie Wales, Fuga de Alcatraz, Na Linha de Fogo e o drama romântico As Pontes de Madison, mostrando seu notável alcance como ator. Mas foi como diretor que Clint eventualmente receberia seu maior reconhecimento da crítica. Atrás das câmeras, Clint desenvolveu uma reputação por eficiência e mínima interferência com os atores. Seus sets eram conhecidos por serem tranquilos, calmos e frequentemente terminarem antes do previsto e abaixo do orçamento. Raridades em Hollywood. Seu estilo de direção refletia sua personalidade, direto, sem rodeios e focado no essencial. A carreira de Clint como diretor atingiu seu auge com Os Imperdoáveis, 1992, um faroeste revisionista que desconstruiu muitos dos mitos que ele ajudou a criar em seus filmes anteriores. O filme ganhou 4 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Mais tarde, ele repetiu esse sucesso com Menina de Ouro, 2004, um drama de boxe comovente que também lhe rendeu os Oscars de Melhor Filme e Melhor Diretor. Seu trabalho posterior como diretor incluiu filmes aclamados pela crítica como Sobre Meninos e Lobos, Cartas de Iwo Jima, Sniper Americano e Sully. Mesmo aos 80 e 90 anos, Clint continuou trabalhando em um ritmo que esgotaria diretores com metade de sua idade. Em 2021, aos 91 anos, ele dirigiu e estrelou Cry Macho, provando que a idade era apenas um número para ele. Ao longo de sua incrível carreira que abrangeu 7 décadas, Clint acumulou inúmeras honras, 4 Oscars, 4 Globos de Ouro, 3 prêmios César e um prêmio AFI pelo conjunto da obra. O Festival de Cinema de Veneza o homenageou com o Leão de Ouro no ano 2000 e a França o condecorou como comandante da Ordem das Artes e das Letras em 1994 e com a Legião de Honra em 2007. Enquanto sua vida profissional foi marcada por sucesso consistente e respeito dos colegas, sua vida pessoal seguiu um caminho muito mais complicado, repleto de múltiplos relacionamentos, casos ocultos e filhos que às vezes nem sabiam a identidade do pai até serem adultos. A vida pessoal incrivelmente complicada de Clint. Se a vida profissional de Clint pudesse ser descrita como uma linha reta para o topo, sua vida pessoal parecia uma teia complicada de relacionamentos que frequentemente se sobrepunham e se entrelaçavam. Clint foi casado oficialmente apenas 2 vezes, mas teve inúmeros relacionamentos de longo prazo, muitos dos quais ocorreram simultaneamente, um fato que se tornou de conhecimento público ao longo dos anos. A revelação mais surpreendente sobre a vida pessoal de Clint é que ele tem pelo menos 8 filhos conhecidos com 6 mulheres diferentes. No entanto, o próprio Clint nunca confirmou o número exato. Em um raro momento de franqueza, ele uma vez disse a um repórter: "Eles são pessoas vulneráveis. Eu posso me proteger, mas eles não podem." Esta declaração enigmática deixou muitos se perguntando se poderia haver ainda mais filhos de Eastwood por aí. Patrick McGilligan, o biógrafo de Clint, afirmou que o verdadeiro número de filhos de Clint permanece desconhecido. Segundo McGilligan, Clint pode ter tido um filho enquanto ainda estava no ensino médio, muito antes de se tornar famoso, uma afirmação que nunca foi verificada ou abordada pelo próprio Clint. O primeiro casamento de Clint foi com Margaret Maggie Neville Johnson em dezembro de 1953, depois de se conhecerem em um encontro às cegas no início daquele ano. O jovem casal parecia perfeito juntos. Ele era bonito e ambicioso. Ela era linda e solidária. Mas, mesmo durante o namoro, sinais do olhar errante de Clint apareceram. Enquanto estava noivo de Maggie, Clint teve um caso com uma mulher de um grupo de teatro com o qual ele estava envolvido, resultando no nascimento de uma filha chamada Lori em 1954. Lori foi entregue para adoção a um casal em Seattle, e sua existência permaneceu em segredo por décadas. A identidade da mãe de Lori nunca foi revelada publicamente, protegida tanto por Clint quanto pela mulher envolvida.
Mais tarde, descobrir a identidade de seu pai biológico como adulta e eventualmente formar um relacionamento com ele. Apesar dessa infidelidade inicial, Meg casou-se com Clint, talvez esperando que o casamento o acalmasse. Não acalmou. Ao longo do casamento, Clint continuou tendo casos, o mais longo sendo com a dublê Roxane Tunis, de 1959 a 1973. Isso não foi apenas um caso passageiro. Foi um relacionamento de 14 anos que ocorreu enquanto Clint ainda era casado. Roxane deu à luz a filha de Clint, Kimber, em 1964, tornando-a seu segundo filho. Mesmo com essas traições óbvias, Meg permaneceu no casamento. Ela e Clint tiveram 2 filhos juntos, Kyle, nascido em 1968, e Allison, nascida em 1972. Por todos os relatos, Meg era uma mãe dedicada que tentava manter a estabilidade em casa, apesar das frequentes ausências e indiscrições de Clint. A situação ficou ainda mais complicada em 1975, quando Clint começou a viver com a atriz e diretora Sondra Locke. O relacionamento deles se tornou muito público, apesar do fato de que Clint ainda era legalmente casado com Meg, e Sondra era casada com o escultor Gordon Anderson. O casamento de Sondra com Anderson foi descrito como um casamento de conveniência. Anderson era gay e desempregado, e o relacionamento deles era mais uma amizade do que uma parceria romântica. Sondra mais tarde afirmou que Clint lhe disse: "Você me fez monogâmico", e até disse que nunca tinha estado apaixonado antes de conhecê-la. O relacionamento deles se tornou um dos mais significativos de Clint, durando 14 anos e abrangendo várias colaborações em filmes. Clint finalmente se divorciou de Meg em 1984, quase 10 anos depois de ter começado a viver com Sondra. Mesmo durante seu relacionamento aparentemente comprometido com Sondra Locke, Clint estava envolvido em outro relacionamento oculto. Enquanto vivia com Sondra, ele começou a ver Jesselyn Reeves, uma comissária de bordo que ele conheceu em um voo. Este relacionamento secreto resultou em mais 2 filhos, Scott, nascido em 1986, e Catherine, nascida em 1988. O que torna essa situação particularmente triste é que, quando Scott e Catherine nasceram, suas certidões de nascimento listavam "pai recusou", onde o nome de Clint deveria estar. Essas crianças cresceram sabendo quem era seu pai, mas sem o reconhecimento dele em documentos oficiais, uma rejeição que moldaria a vida de Scott e seu relacionamento com o pai por muitos anos. Quando Clint e Sondra finalmente se separaram em 1989, não foi nada amigável. Sondra entrou com um processo de pensão contra Clint, alegando que ele havia prometido cuidar dela financeiramente. Mais tarde, ela também o processou por fraude. Ambos os casos terminaram em acordos, cujos detalhes permanecem privados. O amargo fim do relacionamento deles tornou-se material para tabloides, revelando ao público o lado menos lisonjeiro do caráter de Clint. Nos anos 1990, Clint começou a namorar a atriz Frances Fisher, mais conhecida hoje por seu papel em Titanic. O relacionamento deles resultou no 7º filho de Clint, Francesca Fisher Eastwood, nascida em 1993. Embora Clint e Frances nunca tenham se casado, eles mantiveram uma relação cordial após a separação pelo bem de sua filha. Em 1996, aos 66 anos, Clint casou-se pela segunda vez com a âncora de notícias de TV Dina Ruiz, que era 35 anos mais jovem que ele. Nesse mesmo ano, Dina deu à luz o 8º filho conhecido de Clint, Morgan. Esse casamento durou até 2014, tornando-se o relacionamento oficial mais longo de Clint. Após seu divórcio de Dina, Clint foi frequentemente visto com Christina Sandero, uma hostess de restaurante que ele conheceu em seu hotel Mission Ranch. Embora nunca tenham confirmado publicamente o status de seu relacionamento, eles apareceram juntos em vários eventos, incluindo o Oscar. O relacionamento deles durou cerca de 10 anos, até que Christina faleceu de um ataque cardíaco em julho de 2023, aos 61 anos. Ao longo de todos esses relacionamentos e dos nascimentos de seus muitos filhos, Clint manteve um nível de privacidade que parece impossível na cultura obcecada por celebridades de hoje. Seus porta-vozes e gerentes consistentemente se recusaram a comentar sobre sua vida pessoal, e o próprio Clint raramente aborda perguntas sobre seus relacionamentos ou filhos em entrevistas. Esta teia complexa de relacionamentos criou uma dinâmica familiar igualmente complexa. Alguns dos filhos de Clint cresceram conhecendo uns aos outros, enquanto outros eram praticamente estranhos até a idade adulta. Alguns receberam apoio financeiro e orientação do pai, enquanto outros, como Scott, foram em grande parte deixados para seguir seu próprio caminho no mundo. De todos os relacionamentos familiares complicados de Clint, talvez nenhum seja mais intrigante do que o com seu filho, Scott. Nascido de um caso enquanto Clint estava em um relacionamento sério com outra pessoa, a jornada de Scott para encontrar seu lugar no mundo de seu pai e em Hollywood é uma história de persistência, rejeição e eventual respeito. Scott Eastwood, nascido em circunstâncias complicadas.
Scott Clinton Reeves nasceu em 21 de março de 1986 no Hospital Comunitário da Península de Monterey, na Califórnia. O nascimento dele deveria ter sido uma ocasião alegre, mas foi ofuscado por circunstâncias complicadas. A mãe dele, Jesselyn Reeves, era comissária de bordo e tinha um caso de anos com Clint Eastwood, que na época vivia com a atriz Sondra Locke. Quando Scott nasceu, a certidão de nascimento dele tinha uma omissão dolorosa. Onde deveria estar o nome do pai, estava simplesmente escrito: pai recusou. Essas duas palavras lançariam uma longa sombra sobre a vida inicial de Scott, simbolizando seu relacionamento complicado com seu famoso pai. Ele não era o único filho dessa relação. Scott tem uma irmã completa, Catherine, nascida em 1988, cujo certificado de nascimento trazia a mesma anotação. A infância de Scott foi passada na bela cidade costeira de Carmel by the Sea, onde Clint era um cidadão proeminente e até serviu como prefeito. Apesar de viver na mesma pequena cidade, Scott não tinha a típica relação pai-filho que a maioria dos meninos tem. A presença de Clint em sua vida era esporádica, na melhor das hipóteses, com seu relacionamento com Sondra Locke tendo prioridade durante aqueles anos. Quando Scott tinha cerca de 4 anos, o relacionamento de seus pais terminou. Aos 10 anos, sua mãe decidiu que era hora de um novo começo, longe da sombra de Clint Eastwood. Ela se mudou com Scott e sua irmã, Catherine, para o Havaí, onde viveram por cerca de 4 anos. Este período foi formativo para Scott, que desenvolveu um amor pelo oceano e atividades ao ar livre que permaneceriam com ele ao longo de sua vida. A vida no Havaí era marcadamente diferente da comunidade abastada de Carmel. Sem o apoio financeiro que poderia ter sido esperado de um pai tão rico quanto Clint Eastwood, Scott e sua família viviam uma vida modesta. Scott frequentou escolas públicas comuns e teve o que muitos considerariam uma infância normal, longe dos holofotes de Hollywood. Após 4 anos no Havaí, Scott voltou para a Califórnia como adolescente. O choque cultural de voltar para o continente foi significativo, mas também significou mais oportunidades para desenvolver um relacionamento com seu pai. Ele frequentou a Carmel High School, na mesma cidade onde seu pai já havia sido prefeito. Ser filho de Clint Eastwood em uma cidade pequena como Carmel trazia seus próprios desafios, expectativas, murmúrios e comparações constantes. Apesar da fama de seu pai, Scott não foi criado com privilégios ou regalias. Pelo contrário, Clint parecia determinado a garantir que seu filho não se tornasse mais um garoto mimado de Hollywood. Em uma entrevista de 2017 para Men's Health, Scott revelou: meu pai nunca me deu um centavo. Ele me fez trabalhar por tudo. Essa abordagem de amor duro moldaria a ética de trabalho e a determinação de Scott de maneiras que se tornariam evidentes mais tarde em sua vida. Após o ensino médio, Scott buscou educação superior na Loyola Marymount University, em Los Angeles, onde se formou em comunicação em 2008. Durante seus anos de faculdade, Scott trabalhou em vários empregos para se sustentar, como barman, manobrista e em construção. Ao contrário de muitos filhos de celebridades que têm sua educação e estilo de vida totalmente financiados por pais famosos, Scott realmente teve que seguir seu próprio caminho. A faculdade também marcou o início do interesse de Scott pela atuação. No entanto, ciente das acusações de nepotismo que poderiam segui-lo, ele inicialmente trabalhou com o sobrenome de sua mãe, Reeves, em vez de capitalizar o nome Eastwood. Essa decisão demonstrou tanto sua independência quanto seu desejo de provar seu valor por seus próprios méritos. Enquanto Scott estava construindo sua vida e começando a perseguir seus sonhos, ele também fazia parte de uma grande família mista que incluía seus 6 meio-irmãos de outros relacionamentos de Clint: Lori, Kimber, Kyle, Allison, Francesca e Morgan. Os relacionamentos entre esses irmãos variavam muito. Alguns cresceram se conhecendo bem, enquanto outros mal interagiram até a idade adulta. De muitas maneiras, a infância e a juventude de Scott foram definidas pela ausência. A ausência do nome de seu pai na certidão de nascimento, a ausência de apoio financeiro e, muitas vezes, a ausência do próprio Clint. Essas ausências criaram um jovem determinado a traçar seu próprio caminho, mesmo quando ele eventualmente escolheu seguir os passos de seu pai como ator. Mas antes que Scott pudesse se estabelecer completamente em Hollywood, a vida lhe daria outro golpe doloroso, um que o afetaria ainda mais profundamente do que o relacionamento complicado com seu pai. Uma tragédia pessoal que mudou tudo por trás do maxilar esculpido e do sorriso confiante de Scott Eastwood está uma história de profunda desilusão que poucas pessoas conheciam até 2016. Naquele ano, em uma entrevista emocionante para a GQ Austrália, Scott revelou uma tragédia que moldou sua vida de maneiras que nem mesmo seu relacionamento complicado com o pai havia feito. Eu namorei uma garota há alguns anos que morreu em um acidente de carro.
Sua voz notavelmente diferente ao falar sobre essa perda profundamente pessoal. O que tornou a história ainda mais devastadora foram as circunstâncias em torno de sua morte. Foi uma batida leve, ele explicou, referindo-se ao que deveria ter sido um acidente de trânsito menor. Havia um recall de airbags. O airbag dela explodiu e lançou um projétil através do corpo dela. Sua voz ficou mais baixa enquanto continuava. Partiu a coluna dela e eu nunca contei isso a ninguém. A dor na voz de Scott era palpável durante a entrevista. E isso não era apenas mais uma celebridade compartilhando uma história ensaiada. Era uma dor crua, ainda evidente anos após a tragédia. Já perdi amigos antes. Perdi alguns grandes amigos, mas nunca tinha perdido alguém com quem eu tinha sido realmente íntimo. Sabe, tipo, dessa forma em um relacionamento. Scott admitiu que esse trauma o afetou profundamente, potencialmente tornando mais difícil para ele formar relacionamentos românticos próximos depois. Acho que isso realmente me afetou de uma maneira que, não sei, talvez tenha tornado mais difícil para mim namorar. O que torna essa tragédia ainda mais comovente é que Scott manteve isso em segredo por tanto tempo. Em uma época em que celebridades frequentemente compartilham todos os detalhes de suas vidas pessoais nas redes sociais ou em entrevistas, Scott carregou esse fardo em silêncio por anos. O fato de ele ter começado sua revelação com "nunca contei isso a ninguém" diz muito sobre o quão pessoal essa perda foi para ele. O nome da mulher nunca foi mencionado na entrevista, e Scott respeitou a privacidade dela e de sua família ao não compartilhar mais detalhes publicamente. Essa contenção demonstra um nível de maturidade e respeito que nem sempre é comum em Hollywood. Esta experiência dolorosa adiciona outra camada para entender Scott Eastwood. Ele não estava apenas lidando com as complexidades de ser o filho um tanto não reconhecido de Clint Eastwood, mas também carregava o peso dessa profunda perda pessoal. No entanto, ele continuou a seguir em frente, canalizando sua energia para construir sua carreira e fazer um nome para si mesmo. De muitas maneiras, essa tragédia revela algo importante sobre o caráter de Scott. Apesar da dor, ele não se afastou da vida, nem usou seu sofrimento como desculpa. Em vez disso, ele continuou trabalhando, aceitando papéis e gradualmente construindo sua carreira. Essa resiliência diante de tragédias pessoais e desafios profissionais sugere que talvez ele tenha herdado mais do que apenas a boa aparência marcante de seu pai. Ele também parece ter a determinação e a garra de Clint, construindo seu próprio nome à sombra de Hollywood. Para muitos filhos de lendas de Hollywood, seu famoso sobrenome é seu maior trunfo, abrindo portas, garantindo audições e praticamente assegurando papéis. Mas Scott adotou uma abordagem diferente, que refletia tanto orgulho quanto insegurança em relação à sua famosa linhagem. Quando Scott começou a seguir a carreira de ator, ele tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Ele escolheu não usar o nome Eastwood. Em vez disso, usou o nome Scott Reeves, o sobrenome de sua mãe, para seus primeiros papéis. Isso não era apenas para evitar confusão com outro ator chamado Scott Reeves, que aparecia em novelas. Foi uma escolha deliberada para traçar seu próprio caminho. Eu queria conseguir por conta própria e pelo menos ver se eu poderia fazer isso sozinho, explicou Scott em entrevistas. Havia um medo genuíno de que os diretores de elenco o contratassem apenas por causa de seu sobrenome ou, talvez pior, o rejeitassem porque não queriam lidar com a pressão de dirigir o filho de um cineasta lendário. A carreira inicial de Scott foi definida por pequenos papéis e trabalho árduo fora da atuação. Ao contrário de muitos filhos de celebridades que podem se dar ao luxo de focar exclusivamente em audições e aulas de atuação, Scott teve que se esforçar para pagar suas contas. Eu estacionei carros, trabalhei na construção, qualquer coisa paralela para ganhar dinheiro extra, ele disse em entrevistas. Essa experiência de trabalho braçal lhe deu perspectiva e uma ética de trabalho que o serviriam bem mais tarde. Seus primeiros papéis foram pequenas partes em filmes como A Conquista da Honra, 2006, e Um Crime Americano, 2007, onde foi creditado como Scott Reeves. Ele também apareceu nos filmes de seu pai, Gran Torino, 2008, e Invictus, 2009, mas esses foram papéis menores que não levaram a um reconhecimento imediato. Ao contrário do que muitos podem supor, ser filho de Clint Eastwood não se traduziu automaticamente em papéis principais, mesmo nos próprios filmes de Clint. Não foi até por volta de 2008, depois de ter feito alguns papéis pequenos, que Scott decidiu abraçar sua herança e começar a usar o nome Eastwood profissionalmente. Como ele disse à revista Nylon em 2015, eu apenas pensei, isso é bobo. Se estou fazendo isso, tenho que continuar com o nome Eastwood. Isso não era apenas sobre capitalizar um nome famoso. Era sobre aceitar sua identidade e legado. O caminho para o reconhecimento continuou desafiador mesmo depois de ele se tornar Scott Eastwood. Ele continuou a fazer testes para papéis nos filmes de seu pai.
Enfrentou rejeição mais de uma vez. Mais notavelmente, ele fez um teste para American Sniper, 2014, um filme dirigido por Clint que se tornou um grande sucesso de bilheteria. Scott tentou o papel de Jeff Kyle, irmão do personagem principal, Chris Kyle, interpretado por Bradley Cooper, mas o papel foi para Keir O'Donnell. Scott mais tarde refletiu sobre essa rejeição com uma graça surpreendente. Eu fiz o teste para American Sniper e não consegui um papel. Ele disse de forma direta, sem amargura. Esta não foi a única vez que seu pai o deixou de fora de papéis, sugerindo que Clint talvez fosse mais exigente com Scott do que com outros atores, querendo garantir que seu filho realmente merecesse qualquer sucesso que viesse a ter. O ponto de virada na carreira de Scott veio com o drama romântico de Nicholas Sparks, Uma Longa Jornada, 2015, onde ele finalmente conseguiu um papel principal. Por volta da mesma época, ele ganhou atenção ao aparecer no videoclipe de Taylor Swift para Wildest Dreams, onde sua impressionante semelhança com um jovem Clint Eastwood chamou a atenção do público. De repente, as revistas de entretenimento estavam chamando-o de novo galã de Hollywood e comparando-o ao seu pai. Essa nova atenção levou a papéis maiores em grandes produções. Ele apareceu no filme da DC Comics, Esquadrão Suicida, 2016, teve um papel significativo em Velozes e Furiosos 8, 2017, o oitavo filme da franquia Velozes e Furiosos, e co-estrelou o filme de ação de ficção científica, Círculo de Fogo, A Revolta, 2018. Ele também trabalhou com o diretor Guy Ritchie em Wrath of Man, 2021, mostrando seu alcance em papéis mais sombrios e orientados para a ação. Apesar desses sucessos, Scott teve que constantemente lutar contra a percepção de que sua carreira foi dada a ele por causa de seu sobrenome. Não funciona assim, ele insistiu em entrevistas. Ele não pode simplesmente pegar o telefone e dizer, escalem meu filho. Na realidade, Hollywood está cheia de filhos de atores e diretores famosos, muitos dos quais nunca alcançaram sucesso notável, apesar de suas conexões. A jornada de Scott em Hollywood revela algo importante sobre pai e filho. Para Clint, isso mostra sua determinação em garantir que seu filho conquistasse seu sucesso em vez de tê-lo entregue a ele. Para Scott, demonstra uma resiliência e ética de trabalho que vai além do que muitos poderiam esperar de alguém nascido na realeza de Hollywood. Sua disposição para trabalhar em empregos de construção entre audições, usar um sobrenome diferente até sentir que havia conquistado o direito ao legado Eastwood e continuar avançando após repetidas rejeições do próprio pai, fala de um caráter moldado tanto pela adversidade quanto pela determinação. A entrevista pai e filho. Em 2016, Clint e Scott fizeram sua primeira entrevista conjunta para a Esquire. Clint estava promovendo Sully, enquanto Scott tinha um papel importante em Snowden. Quando perguntado sobre o relacionamento deles, Scott disse com uma risada, eu morava com minha mãe no Havaí até irritá-la, e então vim morar com meu pai e o irritei. Clint apenas sorriu e disse que Scott era um bom garoto. Ele acrescentou que a mãe de Scott lhe deu bons valores, porque ela é uma boa pessoa. Scott chamou seu pai de a moda antiga. Ele disse que Clint o criou com regras. Seja pontual, compareça e trabalhe duro. Scott aprendeu sobre respeito, responsabilidade e disciplina com seu pai. Mesmo como ator, Scott sentiu a pressão dos altos padrões de Clint. Scott fez testes para muitos dos filmes de Clint, mas muitas vezes não conseguia o papel. Ainda assim, Clint estava observando. Ele sempre vinha e fazia um bom trabalho, disse Clint. Agora as garotas estão ligando e perguntando onde está o Scott. Elas costumavam perguntar onde eu estava. Scott riu e respondeu, vou te levar ao bar comigo. Vai ser divertido. Lições de pai para filho. Clint compartilhou conselhos importantes com Scott sobre confiar nos instintos. Ele se lembrou de seu advogado e agente implorando para ele não fazer doido para brigar. Louco para amar, dizendo, isso é uma porcaria. Mas Clint gostou do roteiro porque era diferente. Não é um final feliz. A garota larga o cara. Eu gostei disso. O filme se tornou um grande sucesso, reforçando a crença de Clint em seguir seu instinto. Ninguém sabe de nada, ele disse a Scott. Então, não ouça mais ninguém. Ninguém sabe nada. Eles apenas acham que sabem. Scott disse que tenta aprender com seu pai sempre que possível. Ele até voou para a Geórgia só para ver Clint dirigir Sully. Em agosto de 2023, Scott revelou o conselho-chave que seu pai lhe deu quando ele começou a considerar se tornar ator. Siga seu instinto. Esta simples frase guiou Scott em decisões difíceis. Em 2022, Scott recebeu uma oferta de contrato para 3 filmes da Warner Brothers, incluindo um papel na sequência de Esquadrão Suicida, mas a oferta
oferta não era boa. Eles não queriam me pagar nada por esses próximos filmes, disse Scott. Eles também não tinham preparado roteiros para os 2 próximos filmes. Pediu conselhos ao pai. Clint disse, se parecer que eles realmente precisam de você, e se for um bom papel, então faça. Se não, então não faça. Scott recusou o acordo. Vida após a perda. Christina Sandero, parceira de Clint por quase 10 anos, morreu em julho de 2023 de um ataque cardíaco aos 61 anos. Clint tinha 93 anos na época. Eles estavam juntos desde 2014, após se conhecerem no Mission Ranch Hotel dele em Carmel, onde ela trabalhava como recepcionista. Clint compartilhou uma mensagem breve, mas sincera, após a morte dela. Christina era uma mulher adorável e carinhosa, e sentirei muita falta dela. No início de 2024, Scott deu uma atualização sobre seu pai. Ele disse que Clint estava bem, e o chamou de sobrevivente e lutador. Scott falou sobre como seu pai já havia passado por momentos difíceis antes, nascido durante a Grande Depressão e vivendo a Segunda Guerra Mundial quando era um menino. Ele viu muitas dificuldades, disse Scott. Está no nosso sangue. Você não reclama, você não lamenta, você simplesmente faz.